Tudo bem, Raíssa? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Prazer estar aqui contigo dividindo a bancada. Seja bem-vinda, a alegria é toda nossa. Tudo A bem? alegria minha, tudo bem. Você hoje nos traz aí um assunto importante, vamos falar sobre incubadora, um equipamento muito importante. A gente viu ainda mais a importância dele na última semana, né, minha amiga? Exato, amigo. Repercutiu aí no Brasil inteiro, né, a questão aí que teve semana passada do incêndio no Hospital César Caos. Mas ainda bem que a gente contou com esses equipamentos aí para conseguir transportar as crianças com segurança, né? A gente viu muita gente tendo dúvidas de como que essas incubadoras conseguiram ficar tanto tempo sem energia, né? Porque faltou energia no hospital por conta do incêndio. Mas aí as crianças conseguiram ficar esse tempo, né? Foram depois, voltaram para o hospital, mas passaram um tempo até ali no Beco da Poeira, né? A gente viu também essa corrente de solidariedade das pessoas que se comoveram com a situação, as crianças ali no centro comercial. Então foi muito importante e surgiu muitos questionamentos, né? Como é que funcionam essas incubadoras, quanto tempo que elas conseguem ficar aí sem energia, né? Que a gente viu essa questão repercutindo. E para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio a Daniele Vitoriano, que é diretora técnica do Hospital César Caos. Seja muito bem-vinda, viu, Daniele? Obrigada, boa tarde a todos. Boa É um tarde. prazer estar aqui com vocês. Daniele, vamos começar aí, então, contextualizando como é que funcionam essas incubadoras, né? A gente viu ali as crianças, como teve muita fumaça, muita gente falou, nossa, ainda bem que elas estavam nas incubadoras, que aí conseguiu se proteger um pouco mais da fumaça, né? Então, conta pra gente como é que funciona. As incubadoras são os equipamentos que são utilizados principalmente para manter o controle térmico dos recém-nascidos, em especial os prematuros. Tem bebês que às vezes nem são prematuros, mas eles têm um peso abaixo do esperado e eles não conseguem fazer esse controle térmico. Então, elas servem principalmente nisso, para isso. Fornecem calor e também algumas incubadoras, em alguns casos, a gente também coloca a umidificação. Tudo buscando esse controle térmico. Naquele dia do ocorrido, elas foram muito úteis, né? Como você já citou aqui, que a gente pôde até transportar os bebês também na incubadora, até um local que a gente ligassem elas, embora eu queira ressaltar aqui que elas são ligadas numa fonte de energia, mas elas têm uma bateria interna com autonomia de até 6 horas, até alguns modelos duram até mais. Até porque os hospitais, normalmente eles têm ali um gerador, né? Para dar aquela condição de a falta de energia, Isso, terem um suporte, né? exato. Mas na ausência, então, dessa situação, essas incubadoras suportam, então, até 6 horas. Em Sem média energia. isso, Aham. no geral isso. Mas o nosso hospital ele tem um grupo gerador. Só que Uhum. devido ao ocorrido foi cortada realmente a energia elétrica e não foi seguro também acionar o gerador. Uhum. E aí foram levadas as crianças para aquelas lojas do comércio popular em frente ao hospital, como medida de precaução, que a gente não sabia quando é que ia ter energia de novo. Mas foram providenciados prontamente geradores, grupo de geradores externos. E aí a gente pôde trazer de volta para o hospital e fazer a ligação dessas incubadoras. E, Daniele, como que estão essas crianças, né? Elas foram encaminhadas principalmente, a gente vê ali pro hospital universitário, né? Outros hospitais também receberam. Como é que essas crianças estão? Estão bem, estão evoluindo bem. E a maioria a maioria foi para o hospital universitário, mas também foram para a rede municipal, o Hospital da Mulher, Gonzaguinha da Barra do Ceará, Gonzaguinha de Messejana. E a gente tem notícia e está acompanhando, obviamente, elas estão bem. E qual a complexidade da transferência tanto desses bebês, né, para essas unidades, quanto também desses equipamentos? Que eu imagino também que não é algo muito fácil, né, transferi-los ainda mais na rapidez que se exigia, né? Isso, mas realmente foi uma força-tarefa, como foi muito ressaltado na mídia, né, a questão da solidariedade. E também a gente fez um grupo de trabalho no hospital na hora do ocorrido. Tivemos todo o apoio da secretaria, de vários órgãos do governo, do Corpo de Bombeiros e das ambulâncias. Então, assim, a dificuldade maior às vezes é porque cada bebê vai numa incubadora por vez. Uhum. E uma ambulância por vez. Você coloca uma incubadora só dentro da ambulância. Mas foram tantas ambulâncias e elas já estavam tipo a postos. Levavam um bebê, já chegava outra, colocava outro bebê nas incubadoras. Tanto que a gente conseguiu tirar os pacientes em praticamente 8 horas, né? E como é que foi essa organização, né? Você falou aí da questão de que foi um por vez, mas foi analisado assim a complexidade, os bebês mais prematuros que corriam mais riscos? Como é que vocês Exato. organizaram? Os bebês mais graves, mais instáveis, a gente mandou primeiro, né? Para assegurar o quanto antes eles estarem já no hospital, para ter uma assistência mais adequada.
naquele momento de instabilidade. Depois a gente foi transferindo aos poucos os que estavam menos graves, os que estavam até com as mães também foram transferidos. Voltando a falar... Pois não, Raíssa. Não, é isso que a gente também ia falar, né? A questão, muitos deles já estavam com as mães, então, assim, eles já conseguiram estar no ambiente que eles já iam ficar mais seguros, né? E a questão das incubadoras, eu acho que também é como se simulasse o útero da mãe. Né? De uma certa forma, sim. Ou o próprio colo, calor, né? Exatamente, também o próprio colo. Mas aí tem bebês que no colo da mãe eles não conseguem ainda e a gente tem que deixar na incubadora, né? Que são realmente esse público de prematuros, né? E de baixo média peso. Fica quanto tempo, assim? Olha, varia muito, porque quanto mais prematuro, mais tempo ele vai ficar em incubadora, até ele atingir esse controle, né, homeostático, o controle térmico por si mesmo, né? Não tem, assim, um tempo tão preciso. Às vezes também você coloca na incubadora com outros fins, né? De isolamento do bebê, bebês mais graves que precisam de medicações que você tem que monitorar com mais calma, você coloca na incubadora, que fica mais fácil de manuseio. Então, são várias situações, não dá para precisar assim um tempo, vai variar de cada caso. E Daniele, quais são assim os cuidados que continuam a ser importantes, mesmo depois que o bebê sai da incubadora, né? A gente não precisou assim um tempo mais ou menos, mas quais cuidados ainda continuam a ser importantes desses cuidados com esse bebê? Esses bebês que ficam por mais tempo na incubadora, que são bebês que ficam mais tempo na UTI neonatal, depois eles vão para a unidade de cuidados intermediários, eles saem, em geral, desses hospitais que têm essas unidades, encaminhados para o nosso ambulatório de segmento neonatal, ambulatório que a gente chama de follow-up. Então, lá você fica acompanhando como é que está sendo o desenvolvimento desse bebê e acompanhando de perto e dando orientações para a família, assegurar uma assistência mais adequada em casa para esses bebês. Acompanha a parte neurológica, a parte de ganho de peso, os marcos de desenvolvimento da criança. Depois que ele sai, ele fica em média até 2 anos em acompanhamento. Qual é o tempo de vida útil desse equipamento da incubadora? Ela dura, em média, quanto tempo? Ela fica à disposição dessas unidades de saúde? Ela dura bastante tempo e tem que ter, obviamente, uma manutenção, né? Das partes da incubadora, troca de equipamentos, de filtros. Elas têm uns filtros que eles têm que ser trocados e elas têm um tempo de vida longo, assim. Tem a questão também do oxigênio, né? Muitos bebês precisam desse oxigênio, então também tem como colocar ali essa questão, né, da ventilação. Exatamente. Tem bebês que tem o suporte ventilatório varia, né? Tem os bebês que ficam entubados, né, que precisam do respirador. Tem bebês que ficam no capacete, tem bebês que ficam no CPAP, são várias modalidades. Tem bebês que ficam mesmo naquele oxigênio, no ar ambiente, mesmo dentro da incubadora sem nenhum suporte de oxigênio. Ainda voltando a falar da situação do hospital, você já tem uma ideia de quais são os próximos passos a partir de agora? É claro, trabalho de investigação, mas falando da reestruturação do hospital, quando é que ele deve voltar a ser... Não tem uma data precisa, nosso governador já anunciou que vai passar por uma grande reestruturação do hospital, mas tudo está sendo discutido para tudo ser pensado da melhor forma. Até o mais importante é a gente assegurar realmente, né, o bem-estar desses pacientes que estavam conosco, né? E o Hospital Universitário já está dando todo o suporte para esses pacientes, em grande maioria. Então, até lá, a assistência principal fica sendo no Hospital Universitário. Isso. E a questão do anexo, né? O anexo, primeiramente, ia continuar aberto, né? Algumas consultas estavam marcadas e, a priori, estavam confirmadas, mas a gente depois soube da informação que o anexo também ia ser fechado, né? Então, o principal ponto de apoio continua sendo o Hospital Universitário, é isso? Exato. O anexo era só a parte ambulatorial, né? Alguns serviços mais administrativos e a parte ambulatorial. Mas durante o fim de semana foi feita também uma força-tarefa para ligar para todos os pacientes que estavam agendados para remarcar as consultas em outras unidades. Então, se você estava com alguma consulta marcada, você provavelmente vai receber aí uma mensagem, né, uma confirmação para ser encaminhado para outra unidade de saúde. Então, ficar ligado. Eu agradeço muito aqui a Daniele Vitoriano, que nos esclareceu essas questões das incubadoras, que levantaram esse debate aí nas redes sociais, principalmente. Muito obrigada pela participação, tá? Obrigada também pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.